Eu me chamo Pedro Lucas, tenho 18 anos, sou paraibano e sou noviço do Instituto do Verbo Encarnado. Então, muito bem, para contar um pouco do meu testemunho vocacional, né? Eu sempre fui de família católica, no entanto, a minha conversão radical, digamos assim, se deu em 2018, quando eu tinha mais ou menos meus 13, 14 anos, com um encontro com Deus, no qual também se deu o chamado sacerdotal e a vida religiosa, onde, com a graça de Deus, eu consegui enxergar que Ele é o único ser capaz de saciar a minha alma, portanto, o único pelo qual valia a pena dar a vida. Partindo disso, iniciei o meu discernimento vocacional com o sacerdote e também com um pai espiritual de uma comunidade religiosa. E aí fui seguindo, né? Vendo se era chamado ao sacerdócio, se não era, depois se era o que eu queria, se eu iria aceitar, se não, e fui continuando, né? A vida sempre engajado na igreja, nas pastorais, fazendo muito apostolado, até que em 2020 eu fui olhar, era um sábado, mais ou menos ao meio-dia, eu abri o meu direct do Instagram e tinha uma mensagem. Você já pensou em ser padre? Aí eu falei, meu Deus, que pessoa tão curiosa é essa, que eu nem sei quem é, que quer saber da minha vida. E aí tava lá, Verbo Encarnado BR. Eu olhei e falei, conheço esse instituto, já tinha assistido alguns vídeos no YouTube. E aí respondi, sim, sou vocacionado. E eles disseram, nós podemos te ajudar com o nosso acompanhamento vocacional, você aceita? Entre em contato no número tal. Entrei em contato e aí perguntei, né, me apresentei, perguntei, padre, e aí, como eu faço para iniciar o processo vocacional? Ele disse que eu deveria vir aos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, mandou o link, eu assisti o vídeo, me identifiquei bastante, né, retiro de silêncio, etc. Falei, caraca, vou fazer esse exercício. Aí mandei mensagem, padre, pretendo sim ir, me manda o endereço, onde é? Ele falou, em São Paulo. Eu falei, em São Paulo? Não tem quem faça a São Paulo de jeito nenhum. Pela distância geográfica, né, e também pela condição financeira. Mas falei, padre, mas me conta um pouco sobre o carisma. E ele me falou os 10 pontos inegociáveis do carisma do Instituto do Verbo Encarnado, que praticamente são os pontos que nos caracterizam, né? E aí, quando eu li aqueles 10 pontos, eu me senti muito atraído, né? E, como disse Santo Inácio, tive a graça de identificar que era aquilo que Deus me pedia, porque era algo que mais ou menos eu já vivia na minha vida de leigo, e que ainda pretendia viver cada vez mais, e não duvidei que aquilo era de Deus e nem podia duvidar, né? E aí, bem, partindo disso, me determinei a vir a São Paulo para fazer a experiência, a passar alguns dias aqui e experimentar se seria isso ou não que Deus me chamava. E aí fui pedindo para algumas pessoas me acompanharem a essa viagem, porque eu então era de menor, não tinha como vir só, e providentemente consegui uma pessoa que viesse comigo. Vim a São Paulo no dia 20 de novembro, retornei a Paraíba no dia 5 de dezembro, e nesses 13 dias consegui experimentar a vivência da casa, o horário, me identifiquei muito com o modo de vida, me adaptei muito bem ao horário e vi que sim, era isso que Deus me pedia, né? Retornei a Paraíba no dia 5, como eu já falei, de dezembro, já determinado a voltar a São Paulo para o Instituto em janeiro para morar. E aí tentei, de todos os modos, conseguir benfeitores, mas aí não foi possível, né? Porque, tanto pela condição financeira, como também minhas obrigações na paróquia, e principalmente por causa de um procedimento na área da saúde que eu precisava fazer. E aí me vi impossibilitado de seguir a vocação, e isso me deixou em crise, né? Foi muito angustiante para mim, porque eu não conseguia compreender como que o Deus que me chamou a fazer uma experiência vocacional em 2020, agora não me permite seguir a vocação em 2021. Então, de duas uma, ou Deus está me enganando, ou então eu me enganei. Só que Deus é imutável, então eu não conseguia compreender a situação e caí em crise, comecei a desacreditar de Deus, desacreditei da minha vocação e não tinha mais ânimo para seguir minhas atividades na paróquia, a vida espiritual. No entanto, me mantive firme, né? E confiando que Deus ia resolver esse problema de alguma maneira. E a essa altura do campeonato, eu continuava o meu discernimento vocacional, continuava sendo acompanhado por diretor espiritual, tinha o meu horário, né, a ser seguido, então buscava dedicar a minha vida sempre ao estudo, à oração e ao apostolado da paróquia, e fui seguindo o discernimento vocacional, até que, em maio,
eu fui conversar com o meu diretor espiritual e aí relatei para, acabamos na conversa eu falando o problema, né, o maior problema, que era o maior impedimento para eu seguir a vocação, que seria o procedimento na área da saúde, e o qual eu estava tentando conseguir já fazia mais de um ano e não conseguia de modo algum. E aí o padre falou: "Ó, vamos tentar conseguir para você". E depois dessa conversa, na semana seguinte, eu consegui esse procedimento, deu tudo certo e fui seguindo o discernimento. Deus foi dando vários sinais de que eu deveria vir ao seminário, ao noviciado. E aí me determinei lá para mais ou menos julho, isso já era em julho de 2020, me determinei em vir ao noviciado em janeiro de 2022. E aí continuei sempre rezando e até que eu entrei em contato com o padre e em agosto ele me fez o convite: Pedro, se você quer tanto vir ao instituto, por que você não vem logo para o seminário menor em novembro e já passa direto para o noviciado? E aí eu pensei, coloquei mil dificuldades na minha mente e falei: não, tem a questão financeira, tem a questão dos meus pais, tem isso, tem aquilo. Mas aí eu usei um pouco da razão e falei: não, de fato o maior impedimento que tinha já foi embora. Então relatei para o padre que eu queria ir, conversei com os meus pais, Deus sempre abrindo as portas por meio da oração, mostrando que era isso que ele queria. E providentemente, assim como foi na primeira vinda, vim a São Paulo, ao Seminário Menor São Tarcísio, lá na cidade de Suzano, interior de São Paulo. E hoje estou no noviciado, graças a Deus, muito feliz, perseverando com a graça de Deus. Então, um testemunho simples, porém um testemunho que relata muito a providência de Deus, como Deus suscita uma vocação, como Deus preserva uma vocação, porque no período que eu fiquei lá na Paraíba, sem poder vir a São Paulo, eu busquei sempre me entregar a Deus, claro, pela graça, e aí consegui me manter firme, sempre com o auxílio do diretor, fazendo adoração diária, uma vida intensa de oração e apoiado na graça de Deus, porque é o único capaz de sustentar uma vocação.